refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Bom, iniciando mais um programa, né? Minha Fé. Meu saravá a todos. E hoje a gente vai ter um bate-papo também com um amigo aí, um irmão, né? Médium Maicon Volpato, de Porto Alegre. E também de um grupo, né? Que acho que chamaria então de centro, vamos botar assim, lá de Francisco, Centro de Cirurgias Espirituais. E seja bem-vindo, meu irmão, para a gente bater esse papo, conversar um pouco acerca também do teu trabalho e também acrescentar um pouco aí na questão espiritualista, né? A questão de mediunidade. No programa passado eu falei um pouco sobre mediunidade, 3 tipos de mediunidade, e agora vamos bater um papo aqui, conversar contigo. Então eu gostaria que tu mesmo te apresentasse também, né? Oh, que legal, Moisés. Primeiramente, agradecer a oportunidade a ti, a todo o pessoal da TV Cidade, né? A oportunidade de estar aqui, apresentar um pouco do nosso trabalho também, o trabalho de cirurgias espirituais, que é um trabalho ainda que as pessoas ainda têm ainda falta muita informação concreta sobre isso, há muita ah, conteúdo realmente para as pessoas terem acesso, né? Então, a nossa oportunidade está aqui. Meu nome é Maico, e nós somos do Lar de Francisco, Centro de Cirurgias Espirituais, né? E nós temos esse trabalho de cirurgias espirituais, mas nesse mesmo trabalho de cirurgias espirituais se manifestam espíritos da Umbanda também para a realização deste trabalho, e nós temos essa egrégora ecumênica, universalista, né? E a gente lidar muito bem com isso, né? E a gente está aqui para poder agregar hoje conteúdo, espero poder contribuir com esse processo de informações, se alguém tiver alguma dúvida e queira e ver que não tem, a não ser assim, não tem mistério, realmente a gente tem, quando a gente tem vontade e quer buscar algo, basta a gente se informar, correr atrás, que com certeza as informações chegam até nós. Obrigado, meu irmão. Bom, só para a gente, como tu falaste aí sobre as cirurgias espirituais, né? Como começou, na verdade, esse trabalho com esse espírito, né, de um doutor? Se tu puder falar um pouco também acerca dele, né? Como tu mesmo falou que muitos espíritos também da Umbanda trabalham junto nessas cirurgias espirituais, né? Então, primeira pergunta, né? Vamos lá. Como tu começou o trabalho com as cirurgias espirituais, né? E falar um pouco sobre o doutor também. E daí complementar aí desse trabalho, como tu falou ali, sobre espíritos da Umbanda, de que forma eles trabalham junto, quais são os espíritos que mais atuam junto com vocês aí no grupo. Perfeito. Na verdade, o processo de cirurgias, ela não tem uma data de início, porque eu iniciei, na verdade, a história começou lá atrás, na Umbanda ainda, né? Quando a gente começou com a Umbanda, como todo médium, é 2 caminhos, ou pela dor ou pelo amor, né? Certo. Na grande maioria é pela dor, e eu fui esse caso, né? Então, a vida com várias oscilações, realmente perturbada pela própria mediunidade, desde cedo, processo de perturbação mediúnica, e a gente iniciou um trabalho de Umbanda. Então, o início de trabalho de Umbanda foi muito complexo para mim, porque eu vim de um início, uma infância, criado na religião Testemunha de Jeová, imagina. Então, eu tinha a questão de Testemunha de Jeová, com as suas crenças da própria Testemunha de Jeová, e a minha esposa é namorada, até então, me convidou para um terreiro de Umbanda, olha só. Certo. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui no terreiro de Umbanda, eu não conhecia nada, eu tinha muito medo daquelas crenças que se cria por falta de conhecimento. E eu fui tomar um passe, primeiro passe da minha vida. Eu tomei um passe com o Exu a primeira vez, o Exu Caveira, na época. Eu não me lembro o que ele falou na época, não lembro o que ele falou, para mim faz muitos anos isso, mas eu me lembro que eu, na minha santa ignorância, eu rezava. Enquanto ele me dava um passe, eu rezava. Jeová Deus, né? Naquela crença, né? Mas foi muito engraçado que eu ficava naquela crença de Jeová Deus da minha limitação, que eu tinha religiosa até aquele momento, enfim, da minha crença religiosa, mas algo me tocou, algo mexeu comigo naquele momento, né? Foi uma troca de energia muito forte. Me identifiquei, sabe quando bate aquela energia e aquilo ficou ressoando em mim durante muito tempo. Logo, eu fui morar próximo a um terreiro de Umbanda
e eu comecei na assistência, como todo, né? Mas naquele momento da vida meio conturbado. Certo. E aí, logo na assistência, foi muito rápido, a mediunidade apareceu. Então, logo já apareceu os guias que trabalham conosco. O primeiro guia foi o Zé Pilintra, Zé Pilintra das Almas. Ele já veio já com um processo dele. Ele é muito ele, assim, entende? É um espírito que tem a sua identidade mesmo. Ele se identifica com a sua identidade. E eu vim com ele crescendo, né? Ele era muito mandingueiro, gostava muito de saúde, sempre trabalhou muito com saúde, com defumação, com bebida, mas para a área da saúde. Certo. E a gente veio construindo isso. E nesse mesmo tempo, eu fazia acupuntura, que é da medicina tradicional chinesa, né? Acupuntura, aquela das agulhas, né? O pessoal conhece mais com a das agulhas. Legal. E a minha caminhada foi essa, dentro do terreiro de Umbanda, desenvolvendo com os espíritos da Umbanda, né, com o Zé Pilintra, com o Pai Joaquim de Aruanda, né, com o Pai Joaquim, com o Xangô, né, mas durante o trabalho de acupuntura, eu tinha uma energia, eu tinha uma presença. Eu estava aplicando ali as agulhas e eu sempre tive muita facilidade desde o curso de acupuntura com a área da saúde. Não sei por quê. O diagnóstico vinha muito fácil, eu tinha noção muito fácil do que estava fazendo, a intuição era muito forte na área da medicina. E durante o trabalho do agulhamento, essa energia se ostentava, ficava muito mais forte. Isso já mais recente, né, da caminhada da Umbanda. E aí, em um determinado momento, começou eu entrar num topô mediúnico, quase que no atendimento de acupuntura, da saúde. As pessoas, eu sempre procurei atender, foi o nosso trabalho de acupuntura, sempre foi mais direcionado a pessoas que não têm muita condição. Então, eu digo eu, né, ia à casa das pessoas, né, em regiões mais da cidade, periferias, assim mesmo, para Legal. fazer atendimento a quem não tinha muita condição de pagar por um atendimento. E eu fazia esse trabalho com essa presença desse espírito. E muito forte, muito forte. E aquilo começou a aumentar, começou a aumentar. E um dia eu me lembro que eu fiz um agulhamento numa senhora, e ela tinha um sofrimento de saúde, de articulação e tal. E eu dei uma leve apagadinha, assim, sabe? E, e fiz o atendimento dela. Quando eu fiz o atendimento dela, tirei as agulhas e ela deu um susto, assim. E saiu correndo pro banheiro, assim, deu um pulo da cama mesmo, assim, saiu, porque ela tomou uma energia muito forte Claro. e saiu correndo pro banheiro, desesperada, assim. E eu me assustei, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento comigo mesmo. Eu trabalhando com a Umbanda, trabalhando com os espíritos da Umbanda, aquilo para mim era novo, né? E aí esse espírito começou a levemente se manifestar no terreiro de Umbanda. Nós tínhamos uma sessão no terreiro que eu estava, que era a sessão do Oriente, né? Que era uma incorporação mais leve, né? E esse espírito, ele veio a primeira vez, se manifestou e já operou uma irmã da corrente mediúnica, que ela tinha pedras nos rins, eu acho, vesícula, alguma coisa similar a isso. E ele veio com muita força essa vez. Mas ele é alemão. A característica do alemão, ele não fala muito. Então ele veio, fez o trabalho dele e foi embora. Uhum. E deixou essa, né? E ele começou a dar esses piques de aparecer e tal. E eu tive muita dificuldade, porque no terreiro de Umbanda, eu acho que, como eu disse no começo, a cirurgia espiritual ainda ela tem muitas pessoas não conhecem muito, nós mesmos. E eu comecei a procurar buscar informações aonde alguém poderia me ajudar. Na época, o meu cacique não tinha muita informação, né? Desse sentido, eu procurei buscar centros específicos de cura aqui em Porto Alegre, na região que pudesse me ajudar. E todo mundo dizia assim, Michael, não vai, cara, isso aí é um pepino, não te mete com isso, ninguém quer, ninguém faz, ninguém vai. E aí eu fiquei um pouco perdido. Aí eu fui numa casa, um centro universalista que eu frequentava, eu gostava de ir nessa parte universalista, né? Sempre gostei. E aí, um dia, esse espírito, o Dr. Erickson, incorporou mais firme no sentido de conversar. E ele deixou bem dito que ele iria trabalhar com esse médium a partir de então, e que era para mim organizar meus trabalhos. Mas aí, então, fiquei perdido, porque foi isso, e ninguém entendeu nada ali também daquele, porque não era minha casa, ninguém me conhecia nesse sentido, né? De ter essa afinidade e tal.
E aí eu recorri a um amigo lá de Fortaleza, no Ceará, lá, que hoje é um amigo que eu considero demais, que me ajudou muito nesse processo, um amigo nosso em comum, Claro. e me ajudou demais, Roberto Barbosa, né? E aí Isso. eu mandei e-mail para ele, assim, na cara de pau mesmo, assim, olha, Roberto, o negócio é Legal. o seguinte, cara, te vi na internet ali, cara, vi atrás de ti, é o seguinte, tá acontecendo tal coisa comigo, cara, eu não sei o que fazer, cara, eu não sei, tô perdidaço, assim. E ele disse assim, ele me respondeu esse e-mail, tu acredita? E eu fiquei muito surpreso, porque eu, olhando toda a estrutura que ele tinha em volta dele, eu Sei. achei, mas jamais ele vai dar bola para mim, né? Quem sou eu, um João, ninguém aqui. E ele me acolheu. Ele disse, Maico, eu estou indo aí em Farroupilha, em Caxias Certo. e Farroupilha, Galópolis, Isso. mês tal. Então, eu quero te conhecer. Ele falou assim para mim. E aquilo deu aquele choque, né? E aí a gente participou dos trabalhos junto com ele. E aí ele disse assim para mim, no final de um trabalho, o último trabalho que eu estava, ele disse assim, o médico incorporado era o espírito Dr. Fritz. Isso. Dr. Fritz. O Dr. Fritz se remeteu a mim, encerrou os trabalhos, ele falou assim, Marco, o seguinte, tu tem a missão com o médico da minha equipe. O médico é o Dr. Arickson. Tu vai trabalhar com ele. Em 30 dias tu vai estar fazendo cirurgia espiritual. Aquilo assim me deu um pá. Não, mas com firmeza. Engoli, sabe, mas engoli bem, assim, até que digeri bem, com Sei. emoção e digeri bem. O problema era chegar em casa com essa informação. É, né? O problema é chegar em casa com essa informação, né? E aí as coisas foram se encaminhando. E na terreira de Umbanda, eu estava, devido a esses processos mediúnicos, eu a universalização do trabalho e tal, eu estava me saindo da terreira, mas eu tenho um grande amigo meu, que ele é um cacique de Umbanda, é alguém que eu guardo muito no coração, então eu saí da terreira que eu estava e estava, vamos dizer assim, encostado na terreira dele, de Umbanda dele. Hoje eu sou Certo. médium da corrente espiritual dele, que é a Xangô do Fogo Fraternidade Manhã Oxum, aqui Legal. em Porto Alegre, o médium da corrente dele. E ele me acolheu com muito carinho, mas dentro das limitações do nosso processo também ele não tinha muito o que fazer em termos de cirurgia espiritual, mas sempre me ajudou muito, me orientou. E aí, onde é que eu vou fazer cirurgia espiritual agora? Né? Veio essa informação e eu pensei, meu Deus do céu. Há uma amiga minha que sabia do meu processo, ela tem uma clínica de terapias complementares, onde eu fazia acupuntura. Ela disse, Maico, faz aqui comigo. E eu, então tá, vamos embora. Peguei, me organizei, avisei as pessoas, olha, o doutor vai atender, vai fazer cirurgia. E a pessoa se beneficiou disso todo e vamos fazer, o pessoal capenga, né? Daquele Claro. sentido meio doente e tal. E fomos lá e assim realizamos a primeira cirurgia com data realmente marcada, com atendimento marcado, dia e hora de início, e foi um fantástico, foi muito bom, foi muito bom. E depois aí veio crescendo o trabalho, né, se desenvolvendo. Muito bom. Esse foi o início do nosso trabalho. E é isso. Legal, legal. Nesse fato do caso da mediunidade em si, né? Com o Dr. Arickson, né? Sim, Onde ele veio, na sim, verdade, perfeito. aos poucos, tomando a frente, vamos dizer assim, te apontando um caminho novo, né? Mesmo tu trabalhando dentro de um terreiro de Umbanda. Isso, O que que tu, isso. como tu enxerga, né, esse trabalho hoje, vamos botar assim, como tu enxerga o trabalho dos guias de Umbanda, né, das entidades de Umbanda e também dos espíritos, né, entidades também para nós, né, mas dos espíritos que Sim, trabalham sim, como entidades. doutores, enfermeiros, né, enfim, muitos outros espíritos que não são dentro, não estão dentro, na verdade, vamos botar assim, da organização religiosa, né, da Umbanda. Mas Sim, sim. como tu enxerga esse trabalho aí conjunto, vamos botar assim, tanto aqui vamos botar assim, como médium, tanto quanto também para eles lá no espiritual. Como tu enxerga esse trabalho? Eles trabalham juntos? Qual que como funciona isso? E eu acho fantástico, vou te ser bem sincero, eu acho assim incrível. E a naturalidade com que os espíritos dão com isso. E eu comecei a entender que as limitações são nossas. Isso, As limitações são nossas. isso. Entende? O doutor Arickson trabalha, ele, como ele não fala muito, ele tem pacientes que não é muito a questão de cirurgia, é a parte mais espiritual mesmo, né? Claro. Então ele fala assim, ó, esse aqui é com o pai Joaquim.
Isso. Ele deixa isso muito claro. Eu vou até aqui, que isso é para mim, né? E pai Joaquim, por vezes, se manifesta no trabalho orientando, né? E engraçado que ele trabalha junto com o pai Joaquim, né? Muito Legal. junto. Tanto que as orientações do trabalho, muitas são destinadas para o pai Joaquim. E as medicações que o doutor Arickson prescreve, nós manipulamos. É a base de ervas, fitoterápicos, chás. Quem orienta a manipulação dos medicamentos que são produzidos por nós, que o doutor Arickson prescreve, é o pai Joaquim de Aruanda. É o pai Joaquim que faz a orientação das medicações. E o legal é que o doutor Arickson, ele fala assim, mas não, isso é para Joaquim, Joaquim que sabe, isso você conversa com ele, fale com ele. Ele deixa isso, essa sinergia entre eles muito clara. Eles Legal. trabalham muito em conjunto. Nosso trabalho, na sala de cirurgias, por exemplo, hoje, opera o doutor Arickson, né? Temos um Exu, o Exu Caveira, que trabalha dentro da sala de cirurgias espirituais. É incrível. E a sinergia, porque eles sabem o trabalho. Isso. Eles se conhecem, eles se conversam. Tu vê que fora dali eles têm uma amizade, eles se complementam. Trabalham uma médium que trabalha conosco, ela nunca foi médium, até onde ela sabia, né? Começou a ajudar com nós. Descobrir, né? Hoje, ela trabalha com uma freira. Ela trabalha com uma freira dentro da sala de cirurgia. Uma freira irmã clara, a freira. A freira trabalha, não usa álcool, nem soro, nem instrumento nenhum. Ela usa um escapulário. Ela usa um escapulário fazendo oração para as pessoas, né? O caboclo Pena Branca também trabalha dentro da sala de cirurgias junto com o doutor Arickson. Também trabalha junto. Tem o doutor Arickson trabalha com outro médico, que é o doutor Paulo. Ele diz que o doutor Paulo, na terreira de Umbanda, se apresenta como caboclo arranca-toco. Olha aí, ó. Que legal. Que legal. Né? E quando nós apresentamos o trabalho lá para as pessoas, tu vai no centro, lá tu tem de um lado Bezerra de Menezes, do lado Bezerra de Menezes, pai Joaquim, né? Um ao lado do outro. E se eles, que são os espíritos superiores, espíritos que têm condição de falar alguma coisa realmente com propriedade, que nos dizem que nós aqui estamos para se ajudar numa egrégora de trabalho, a gente entende que a gente não tem que, assim, simplesmente ouvir aquilo dentro de nós, absorver e levar isso para o nosso dia a dia. Não importa, o importa é a capacidade que tem de fazer o bem, o espírito tem de fazer o bem. Isso aí. Que legal, Michael. Eu quis te perguntar, né? Te instiguei a falar um pouco também dessa parte dos espíritos também da Umbanda, junto com o trabalho também com o doutor, né? Porque é o que eu também entendo, né? Também de prática isso, acerca de que quem faz toda essa divisão somos nós, né? Então, os espíritos, eles trazem uma roupagem de trabalho. Por exemplo, um doutor, como o doutor Arickson, né? Ele vem para fazer o trabalho dele, mas isso indifere de, por exemplo, um caboclo, um preto velho, um Exu, que vem com essa roupagem na Umbanda, não vai lá também se apresentar e trabalhar junto com ele. Porque, do outro lado, eu acredito assim, os espíritos, eles podem assumir a forma que eles quiserem. Na verdade, somos nós que fazemos divisões, né? Muitas vezes para defender uma bandeira, para defender um espaço, né? Para delimitar muitas vezes a questão religiosa. E eu acho que cada vez mais o ser humano precisa começar a expandir isso, né? Independente de estar ancorado dentro de uma religião, que vai te dar um norte, talvez, vai te dar uma orientação, um suporte, talvez, mas isso não pode ser uma questão que possa aprender, né? O médium, de ele não aprender que espírito é livre, né? Então, muitas vezes, como tu falou ali, Exu, né? Próprio Exu Caveira trabalhando junto com o doutor. Muitos que vão ouvir aqui, talvez por não entender muito também acerca da entidade de Exu, né? Do espírito, né? Exu, vão achar que talvez, poxa, mas isso não pode, né? Porque como é que o Exu vai trabalhar junto com o doutor, que né, muitas vezes trabalha num centro espírita, né? Isso não pode, não é normal e tudo mais. Mas muitas vezes o ser humano está muito limitado ao normal que ele aprende com o outro ser humano, e não aquilo que ele aprende com o espírito. Então, eu sempre falo que se o livro fosse todo, o livro da vida, né? E da vida, quando eu falo desse lado e do outro lado, se o livro da vida fosse todo ele já
lido, né, todo esse livro, não teria por que a gente estar aqui mais, né? Então, acho que o livro continua sendo lido todo momento, e a gente está sempre aprendendo. Quer dizer, muitos pensam que os espíritos pararam de nos fazer conhecimento, ou que eles simplesmente regraram algumas coisas, colocaram algumas situações, delimitaram alguns limites para as religiões e disseram, você tem que seguir só assim. E não é assim. Eu acho que, na verdade, a gente precisa entender que, claro, dentro da coerência, né, entender que os espíritos do outro lado são todos, na verdade, irmanados, independente de ser de Umbanda, se é de, enfim, de que seja qual denominação religiosa. O que vai, na verdade, medir aí é a questão caráter, atitude, né, dos seres humanos que estão inseridos nessa religião. Quando tu falou da questão do Exu, até achei interessante, quando tu colocaste até próprio Exu Caveira, né, que eu compreendo como um dos Exus que trabalha muito na questão da saúde. Até pelo fato também de ajudar, né, a tirar, a purgar muitas enfermidades que são de origem espiritual. Né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem que o Exu Caveira é aquele, por exemplo, o Exu que vai fazer o mal, ou que vai trabalhar simplesmente com demanda, né? Ou que vai fazer, de repente, vai causar enfermidade. Não, é o pelo contrário. Né? Caveira está relacionado também à questão da vida depois, né, dessa nossa forma física. Né? E também está relacionado à própria medicina do espírito. Na verdade, não tem nada a ver com a questão de ser um Exu para trazer o mal. Ele está ligado, na verdade, à medicina do espírito. Então, aonde o ser humano, né, o físico, não consegue como médico atuar, é ali que esses Exus vão acabar ajudando a tirar, a purgar essas energias. Então, interessante quando tu colocou essa parte do que um Exu também estava trabalhando junto, né? E eu acredito que outros Exus também, outras entidades, do Preto Velho, né, tá receitando a questão da composição das ervas para que possa estar manipulando, né, receitando alguns remédios nesse sentido. E por que não ele que conhece tanto, né, dessa questão aí magística, de manipulação da natureza, de tirar essas essências da contraparte espiritual dessas ervas, para fazer, na verdade, uma composição que possa servir de uma energia particular para uma pessoa. Mas muitos ainda estão como é que eu vou dizer assim, ainda estacionados naquilo que a informação física chega, e não a informação, por exemplo, o Preto Velho, né, chega lá no teu trabalho e diz assim, meu filho, eu quero que tu vá lá fora e pegue um espinho, e com esse espinho tu faça uma composição aqui para poder passar. Não, isso não pode, isso não existe, isso jamais vai ser feito porque me ensinaram que só são folhas que sirvam para fazer remédios, não um espinho, né? O ser humano está limitado àquilo que, na verdade, ele lê ou aquilo que ele, na verdade, interpreta, mas muitas vezes ele acaba deixando de aprender no livro que é o espírito, né? Que é aquele que vem manifestado, que vem aqui com toda aquela bagagem de informação, conhecimento, e vem trazer para a gente ainda mais bagagem. Se a gente absorvesse tudo isso, e aí sim a gente começasse a escrever nesse livro todo esse aprendizado, quem sabe outras pessoas deixariam de ter toda esse tabu, né? Acerca de dizer assim, espírito de Umbanda não trabalha com espíritos de centro kardecista. Separar, né? Separar, por exemplo, o cara é um bandista, não pode trabalhar no centro espírita não pode trabalhar. Eu sei que de uma forma de organização não pode se misturar os rituais, porque cada espaço é para um trabalho. Mas os espíritos não têm isso, né? Então eu não posso, por exemplo, num terreiro de Umbanda, expulsar, por exemplo, um doutor que chega lá para fazer um atendimento, né? Tanto é um exemplo isso que a gente... É um exemplo, tem muito mais gente que faz isso, né? Tanto é que a gente acaba cedendo o nosso espaço, terreiro de Umbanda, para um atendimento também de um espírito que é de um doutor, né? Que vai atender no terreiro de Umbanda. Eu acho muito, muito bonito isso, né? Essa situação. E da mesma forma como tu faz aí, né? Autorizando que também... Autorizando não, entendendo eu não autorizo nada. Eu penso assim, se eles fazem, quem sou eu para dizer que não? Entendeu? Se o doutor vai lá e fala, isso é com o pai Joaquim, não é comigo. Isso é com o outro, isso passa para o outro. Se eles, né, quem sou eu para dizer que não? Aí é o médium interferindo no trabalho do espírito. Isso, né? Boa. Eu tenho que parecer. Boa. Isso é uma questão que hoje é muito comum, às vezes, o próprio médium, né, depois de ele chegar num posto, por exemplo, de um dirigente espiritual de um grupo, ou que ele seja um cacique de Umbanda, sei lá, um babalaô, indifere, qualquer padre, pastor, enfim, chegar num posto desse e manter
uma situação de entender que nós somos, na verdade, um servidor. A gente está aqui, na verdade, para poder auxiliar num trabalho. E a nossa, no caso nosso, né, mediunidade, falando da parte mediúnica, estamos aqui com uma linda missão de servir, na verdade, de mediador, né, de um trabalho desse. Exato. E com isso a gente já está ganhando mais um monte de coisa, que é aprender e absorver boas energias, né, também. Porque assim como a gente faz o bem torna para você também. Então, assim, é uma questão que as pessoas não entendem, né, que o médium já ganha, já está ganhando, porque ele já está em contato com energias benfazejas. E eu vejo muitas vezes, alguns tomando a frente, por exemplo, de uma entidade, né? Ou tentando ter autoridade maior do que a própria entidade, o espírito comunicante que vem ali, tentando ditar regras, né? E situações, muitas vezes por um espírito que vem ali para poder comunicar de uma forma simples. Eu acho isso errado. Então, eu acho que, na verdade, está no momento, né? Está chegando no momento em que a gente precisa entender que quanto mais a gente se desprender dessa questão ego, vaidade, superioridade, e começar a unificar, não estou dizendo unificar de fazer, por exemplo, num terreiro de Umbanda, fazer, por exemplo, sei lá, um culto, né? Fazer, de repente, também a questão do estudo ali, tipo assim, no mesmo momento. No fundamento, né? No mesmo momento. Mas um terreiro, uma igreja, qualquer local, é um local para reunir pessoas que precisam de ajuda, né? É um local para socorrer o teu irmão e para aprender também com esse irmão. Então, muitas vezes, a cirurgia espiritual, como um exemplo, né? Que vem de encontro a ajudar as pessoas de uma forma da parte espiritual. Não é só a cirurgia para curar uma questão física, enfim, mas para curar a questão espiritual, né? O corpo espiritual que está enfermo. E ajudar também, talvez até um conselho, o próprio doutor pode passar um conselho. Então, assim, independe se é no centro de Umbanda, se é em qualquer outro centro, eu acho que tem que respeitar o espírito que chega, seja ele onde for, seja num terreiro de Umbanda, já aconteceu, por exemplo, de um doutor chegar num terreiro de Umbanda, ele chegou, fez um procedimento e foi, subiu, tudo certo. Se fosse, de repente, em algum outro momento, ia dizer que o médico estava mistificando, ou que o médico, na verdade, não estava preparado, ou que o médico, talvez, estava meio, né, fora, porque ele estava manifestando um espírito que não tem nada a ver com a Umbanda. Então, acho que isso, na verdade, falta um pouco de conhecimento para as pessoas entenderem que espírito é espírito. Agora, se ele chegou ali, é porque ali ele precisava fazer algum trabalho. Cabe a nós respeitar e fazer com que ele realmente cumpra a sua missão e nós, como médicos, cumprir nossa missão também, né? Então, é muito eu quis trazer, na verdade, esse assunto contigo, cirurgias espirituais, porque tu, mais do que ninguém, né, tá ativo nessa situação. Então, eu já estamos chegando no finalzinho, é bem rapidinho o bate-papo, né? Mas só para te deixar um adendo, eu também, há muito tempo atrás, não tão atuante quanto tu, próprio Roberto, né? Que também é uma pessoa excelente, trabalha, se dedica a esse trabalho, a serviços espirituais, mas eu, em alguns momentos, esporádicos momentos, também trabalho com um doutor chamado Frederico, né? Simplesmente ele vem como dizendo que é doutor Frederico. Enfim, e ele de vez em quando atende uma que outra pessoa em determinado momento e tal, e continua sendo bandista. Então, é só para nós trazer nesse mundo, né, como exemplo, que espírito é espírito, ele vem para poder auxiliar. Maico, eu te agradeço por essa conversa, por tu ter dedicado esses minutos para a gente aí, e faça as considerações aí. Assim, ó, eu, como todo ser humano, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento, hoje, para a gente poder conversar de forma aberta sobre esse assunto. Como tu disse, as pessoas criam, às vezes, e a gente vive de uma forma tão leve, tão tranquila, né? E cada vez mais as pessoas possam ter acesso a essa informação e da forma como tu está passando. Eu acho que isso é importante, né? Falta isso, e eu, como um bandista também que sou, também trabalho, tenho o Lar de Francisco, mas pertenço a uma corrente de Umbanda ativa, né? E só deixar uma frase, nós fizemos um trabalho ontem, dentro da Umbanda, ontem, dentro da Umbanda, e tinha muita gente, com essa pandemia, muita saúde, né? Todo mundo muito doente, tudo muito doente à distância. E nós fizemos trabalho de saúde, muitos nomes à distância. Encerrou o atendimento de Umbanda, encerrou o atendimento dos espíritos, no caso, né, que era de caboclos, e aí nós recebemos a presença do nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes, num centro de Umbanda, né,
e ele disse assim, o quanto era alegre ele ver tão poucos fazendo tanto por tantos, né? Isso que alegrava o coração daquela corrente mediúnica de 6, 7 médiuns que estavam ali, na dedicação de amor universal, sem distinção de quem estava do outro lado, né? Cor, sexo, raça, religião, e isso que fazia com que alegrasse o coração dele, deixava ele alegre e contente. Então, que nós teremos mais isso dentro de nosso coração, estamos abertos, dispostos também sempre a ajudar, auxiliar da forma que for, e somos instrumentos nas mãos dos espíritos. Somente isso mesmo, depois que a gente entender isso, que a gente só é instrumento, não faz nada realmente, mas nós temos a obrigação de nós estudarmos por nós, conhecer, ter conhecimento, e ouvir os caciques, ouvir os mais antigos, os mais velhos, quem tem a sua... o tempo, a experiência também, e nós, com o nosso conhecimento mais novo, de repente, aprendizado, promover diálogos abertos para chegarmos, né, sem uma verdade absoluta. Tudo se transforma, nada se acaba, né? É isso aí. Muito obrigado. Meu irmão, um grande abraço, grande axé aí, meu saravá, e que os orixás possam abençoar todos nós. Obrigado pela conversa de hoje. Um abraço. Um abraço. Refletiu a luz